Amém? Amém. Boa noite a todos. Realmente as palavras que cantamos e proferimos aqui sejam realidade em nossas vidas, né? Nós, como cristãos, nós temos duas épocas nas nossas vidas. A época que as Escrituras nos servem para a redenção, para nos colocar no caminho, e após redenção, onde elas começam a nos direcionar a como alcançar esses caminhos, né? A como chegar a realmente a estatura que o Senhor exige de cada um de nós, e principalmente aplicar isso no nosso dia a dia, né? Porque nós vemos muitas vezes que são colocados fardos pesados demais para serem carregados, e as pessoas tendem a desistir porque acaba se tornando muito difícil. E não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que sim, existirá uma parte muito difícil, né? Uma parte onde a gente terá que ter uma negação muito grande. Mas ele deixa claro também que nós viveremos a melhor época da nossa vida, né? Que nós teremos essa diferença nas nossas vidas. E um dos fatores especialmente direcionados nisso é o nosso tempo, né? Como nós colocamos o nosso tempo, no que nós gastamos o nosso tempo, ou melhor ainda, no que investimos o nosso tempo. O texto base que nós vamos usar hoje é o Salmo 119, 37. Ele diz o seguinte, 119, 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver os caminhos que traçaste. E isso é algo que a gente tem que começar a prestar bastante atenção. No desvia-me das coisas inúteis e faz-me viver os caminhos que traçastes. Nós precisamos entender que nas nossas vidas tem coisas ocupando o nosso tempo que tem tirado o tempo que nós dedicamos ao Senhor. Tem tirado o nosso tempo de comunhão com o Senhor. Tem nos afastado da comunhão plena com o Senhor. É incrível que mesmo com todas as tecnologias modernas que nos ajudam a economizar tempo e facilitar as nossas tarefas, parecemos ter sempre menos tempo. Celulares, micro-ondas, controles remotos, transportes mais velozes, computadores e esse tipo de informação acessível digitalmente deveriam nos poupar o tempo valioso. Então, por que todo esse tempo extra parece evaporar diariamente? Coisas inúteis. Esta parece ser a resposta mais correta. Não há dúvida que coisas desnecessárias roubam um tempo precioso das nossas vidas. E o que seriam essas coisas? O salmista aqui ele coloca numa breve oração, mas tão importante para estabelecermos objetivos de nossa vida nos nossos dias. O salmista no verso ele faz dois pedidos importantes a Deus: que desvie os meus olhos das coisas inúteis e que me ajudasse a focar nos caminhos do Senhor. Então, o primeiro ponto nosso é o seguinte: queremos ter intimidade com Deus, queremos ter intimidade com o nosso Pai. A primeira coisa que a gente tem que fazer é desviar os nossos olhos das coisas inúteis. O que são essas coisas inúteis? Aí vai de cada um. Cada um tem um jeito, cada um tem um tipo, cada um gosta de algo, né? Mas primeiramente nós precisamos desviar os nossos olhos das coisas inúteis e depois pedir que o Senhor nos ajude a caminhar o caminho que Ele separou para cada um de nós, que também é personalizado. Do mesmo jeito que as coisas inúteis elas são personalizadas para cada um de nós, os caminhos do Senhor também são personalizados. O primeiro ponto aqui remete ao campo de ação desperdiçadas: ver, pensar, fazer coisas inúteis. O segundo pedido aponta ao caminho certo a seguir. Muitas coisas, porém, podem eventualmente atravessar o nosso dia a dia, tirando-nos a atenção do que realmente importava. Do mesmo modo, se não tivermos empenhados em viver um propósito firme, andaremos sem rumo e sem direção na vida.
Uma coisa é você acordar de manhã e planejar o seu dia. Eu estou falando isso no caminho de Deus. Não estou falando isso para aquele, como eu disse, nós precisamos entender a palavra antes da redenção e a palavra pós a redenção, pós o conhecimento. Eu não estou falando para você amanhecer, acordar de manhã e planejar o seu dia pensando em não pecar. Esse é antes da redenção. Eu estou falando para você planejar o seu dia depois da redenção. Coisas que tem tirado e tem tomado do seu tempo, mas que visualmente não soam como pecado. Não aparecem ser coisas erradas, mas que tem tirado o seu tempo das coisas de Deus. Então, quando você acorda de manhã, você planeja o seu dia. Só que você planeja o seu dia dentro da sua esfera, dentro daquilo que você compreende. Agora, como que você vai absorver e como que você vai administrar todas as coisas que acontecem durante o seu dia que podem tirar você do centro, que podem tirar você desse eixo principal que você traçou logo de manhã quando você acordou. Logo de manhã você acordou e traçou um ponto, mas as coisas não saíram do jeito que você planejou e tem coisas que tiram você deste caminho. Como que você vai administrar isso ao decorrer do seu dia? Como que você vai realmente sustentar a sua vida cristã no decorrer do seu dia? O que são essas coisas inúteis da vida? A Bíblia usa a palavra vaidade para descrever a ideia da futilidade das coisas inúteis, quando sempre empregada no sentido negativo, quase sempre empregada no sentido negativo. A vaidade também é associada a coisas sem importância que tentam roubar o lugar das coisas que verdadeiramente importam. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, Costumamos associar a vaidade a excessos cometidos, a aparência, mas a Bíblia, as coisas vãs, têm um significado muito mais alargado. Está associada à inutilidade em diversos sentidos. O apego excessivo ao dinheiro, ao trabalho, à fama, às ideologias, aos esportes, às compras, ao sucesso, relacionamentos, etc. São alguns dos muitos exemplos que o livro de Provérbios escreve como coisas vãs. Eclesiastes 1:2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Outras passagens tratam das coisas inúteis ao nível espiritual. A confiança vã em falsos deuses e ídolos, bem como em pessoas, coisas ou em si mesmo. É inútil e roubam o lugar de Deus no coração dos homens. Da mesma forma, as coisas vãs, desnecessárias, tiram o lugar das coisas valiosas no nosso dia. Uma coisa que a gente tem que entender, Não importa a condição financeira que você tem, você não consegue comprar tempo. Você não consegue voltar 1 minuto do seu dia. Não importa o tanto que você gaste para que isso aconteça. O que então realmente vale? O que então realmente é importante? Já que você não consegue voltar 1 minuto do seu dia, por mais que você se empenhasse força nisso, ou empenhasse até mesmo um valor financeiro, como você tem gasto o que realmente importa? Porque o que realmente importa é seu tempo. Porque esse seu tempo ele está sendo dedicado ou a Deus ou aquilo que não é de Deus. Não existe um meio termo, não existe um em cima do muro. Porque você pode associar as coisas como o pecado e o que não é pecado. Mas aquilo que não é pecado e é inútil, rouba de você um tempo precioso com seu pai, com seu Criador. Eu vi uma postagem há um tempo atrás, dizendo que numa lápide você não pode se declarar, uma lápide não pode ser abraçada, uma lápide não pode ser beijada, porque as pessoas pensam no tempo como as pessoas quando as perdem. Se eu tivesse abraçado, se eu tivesse dito que sentia muito, se eu tivesse amado mais, me dedicado mais, sido mais presente. Isso a gente faz com um ente querido, um familiar.
Mas aqui nós estamos falando do Criador do Universo. Aqui nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas. Então, aí é nessa hora que você olha e fala: no que eu tenho gasto o meu tempo? O tempo que é de Deus, ele não é meu. Essa vida que eu tenho, ela não é minha, ela é do Senhor. Então, no que eu tenho gasto o tempo que o Senhor me concedeu nessa terra? Porque se eu estou aqui, eu estou por um plano. Se eu estou aqui, eu estou por um propósito. Então, o que eu tenho feito com esse tempo? Eu tenho feito desse tempo algo útil, ou eu tenho feito desse tempo algo inútil? Algo que lá na frente, mesmo que hoje não soe como pecado, algo que lá na frente vai me tirar o direito à vida eterna. Vai me chegar lá na frente e eu vou mostrar que eu não produzi o suficiente para o reino. Se o primeiro ponto do versículo nos alerta para a importância de não nos distrairmos com futilezas, o segundo nos fala de foco. A maneira mais prática de não flertar com as coisas inúteis é concentrar-se nas que são realmente importantes. E o que é realmente importante? Deus. Esse é e deveria ser a pessoa mais importante das nossas vidas, conforme Jesus nos ensinou. Buscar o Senhor e a sua vontade deve ser a nossa prioridade. Mateus 6,33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então, qual é o nosso foco? Aonde tem que ser concentradas as nossas forças? No filho, na família, no trabalho, na carreira ou em Deus? Porque Deus pode conceder todas essas coisas se lhe for do seu agrado, se lhe for da sua vontade. Porque os nossos planos, normalmente, eles divergem dos planos de Deus. Porque nós somos humanos e Ele é celestial. Só que a gente tem que entender que a ideia dele é melhor. O caminho dele é melhor. Os planos dele são melhores. Seguir os caminhos de Deus é o meio mais seguro de não nos perdermos na vida. Se você deseja cumprir o seu real propósito de vida, precisa se concentrar no Senhor e na sua palavra. O profeta Samuel nos aconselhou assim, e assim aconselhou o povo de Israel. No entanto, não se desviem de seguir ao Senhor, mas sirvam de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não podem nos livrar, porque são vaidade. 1 Samuel 12, 20 e 21. Então o que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: nosso caminho ele é um. O nosso caminho, após a redenção, após sermos lavados pelo sangue do Cordeiro, após recebermos a redenção, o nosso caminho ele tem que ser um. Qual é esse caminho? Buscar primeiro as coisas de Deus e deixar que as demais coisas sejam acrescentadas. Não é buscar primeiro o reino de Deus e dar uma ajudinha nas outras coisas. É deixar com que elas aconteçam de acordo com a vontade do Senhor. Porque se nós entendemos que a vontade dele é perfeita, que os planos dele são perfeitos, e que realmente ele criou tudo aquilo que a gente enxerga, aonde que ele está precisando da nossa ajuda? Aonde que ele precisa de uma mãozinha? Aonde que Deus precisa de um jeitinho? Aonde? Se ele é perfeito, se todas as suas coisas são perfeitas, aonde que nós precisamos ajudar a Deus? Deus não precisa da nossa ajuda, ele precisa da nossa obediência. Deus ele não precisa da nossa ajuda, Deus ele precisa da nossa servidão, da nossa disponibilidade em servir a Ele e aos outros. E aí pode ter certeza que o fluxo das coisas vai acontecer.
Os olhos são portal e entrada de muitas coisas em nossas vidas. Por elas entram coisas boas e más. Cabe a nós sermos seletivos, buscando ver o que é importante e rejeitando tudo que for mal. Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Mas se forem maus, encheremos nossas vidas de escuridão. Lucas 11:34. Primeiro ponto em relação principalmente ao mundo de hoje. Jesus ele viveu num mundo diferente do nosso. Não tinha acesso à tecnologia que nós temos hoje. Não tinha acesso aos recursos que nós temos hoje. Mas ele deixou muito claro que os olhos são o portal da nossa alma. Se os seus olhos forem bons, quer dizer, se você ver coisas boas, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será arruinado. Jesus ele não tinha YouTube, ele não tinha Facebook, Instagram, TikTok, Google e tudo isso que temos hoje. Mas ele deixou muito claro, para aquela época que ele vivia, que aquilo que você vê tem o poder de transformar a sua vida. Tem o poder de modificar o seu curso, né? Ele deixa claro aqui o seguinte: os olhos são um portal e entrada de muitas coisas em nossas vidas. Por eles entram coisas boas e más. Cabe a nós sermos seletivos. Não é você pegar o telefone, desligar e falar assim, ó, deixa isso para lá. Obviamente, Mateus também deixa claro, né, no capítulo 5, que se tua mão te faz pecar, corta ela fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Né? Então, se é isso que te faz pecar, é melhor se afastar. Mas eu não tenho como me afastar, porque eu uso desse aparelho, desse recurso para trabalhar. Como que eu vou me afastar? Aí cabe a você ser seletivo. Aí cabe a você selecionar aquilo que os seus olhos vão ver. Porque já que eles são o portal da sua alma, é você que tem que selecionar aquilo que você vai assistir. As coisas inúteis podem estar disfarçadas de coisas boas da vida. De fato, se despertam algum interesse, provavelmente tem o seu lado bom. Mas se estão tomando lugar e a vez das coisas melhores e mais importantes, são inutilidades. Mais cedo ou mais tarde, isso vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde, isso vai nos fazer perder um tempo, fazer perder o tempo precioso da vida, gerar procrastinação e destruir um trabalho, emprego ou melhoria profissional, colocar o casamento ou a família em segundo plano, prejudicar os estudos ou projetos de aprendizagem, prejudicar relacionamentos e principalmente prejudicar a nossa vida espiritual. Gente, a gente precisa entender o seguinte: quando nós estamos vivendo o Evangelho, nada vem e nos arrebata de uma vez só. Infelizmente, a gente sente o afastar do Espírito Santo. A gente sente o esfriar da chama interior. A gente sente. E o que a gente faz com isso? Muitas vezes a gente deixa passar. Muitas vezes a gente aceita esse tipo de sensação. A gente acha que no outro dia vai estar melhor. Não, hoje foi ruim, mas amanhã vai ser melhor. E a gente crê em algo que a gente precisa ter um pouco mais de fortalecimento. Porque o que acontece? Você passa o dia todo absorvendo coisas para no final do dia entregar uma oração. E muitas vezes já aconteceu de você ir orar e você falar meia dúzia de palavras e falar assim, amém, tá bom. É essa esmola que Deus precisa? Na verdade não. A esmola é você. A esmola que você está dando é para você mesmo. Porque o seu espírito está sendo alimentado com migalhas.
Ele está sendo alimentado com esmola. E isso não é o suficiente para fazer ele forte. Isso não é o suficiente para fazer com que ele suporte o dia todo. Porque você venceu esse dia, mas amanhã nós temos outras batalhas, diferentes das de hoje. As batalhas na época de Cristo eram umas, as nossas hoje são outras. Nós temos outras coisas para se preocupar, outras coisas para fazer. A gente precisa ficar alerta. Aquilo que mais lhe atrai, tirando a sua atenção e tempo, pode se tornar em algo controlador, como um vício que se tornará de você um escravo, sem que você se aperceba disso, porque para a multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, portanto tema a Deus. Eclesiastes 5:7. O que hoje não é pecado, amanhã pode ser. O que hoje não é pecado, amanhã pode se tornar. Porque o que é a tentação? A tentação é o olhar pelo buraco da fechadura. Consumada é quando você abre a porta. Porque muita gente não faz, mas fica olhando pelo buraco da fechadura. Fica flertando com a tentação e com o pecado. Não faço, mas eu corro do ladinho, passo perto, mas a hora que o troço esquenta eu corro. A hora que o troço esquenta eu volto para o Senhor. E fica rodeando. Mas uma hora você está fraco, e aí você abre a porta. E a hora que você abre a porta, aí você tem um outro caminho para você voltar. Porque daí nós vamos falar daqueles que ainda não alcançaram a redenção. Que é o que 1 João fala. Que aquele que peca nunca o viu e nem o conheceu. Por quê? Porque quando você opta e aceita abrir essa porta, realmente você nunca ouviu nem o conheceu. Porque se você ouviu e o conheceu, você realmente é atento e sabe aquilo que verdadeiramente importa. O que importa para nós? Essa vida ou a que está por vir? Mas sabendo nós que o que fizermos nessa vida direcionará o que está por vir, por que a gente fica bobeando? Por que a gente perde tempo? Por que a gente fica preocupado? Foi pregado aqui há alguns dias. Aquele que tentar preservar a sua vida aqui, vai perder ela. Mas aquele que por amor à obra, ao Senhor e a Cristo, rejeitar essa vida aqui, vai ganhar uma muito melhor. Nós temos a promessa. Então por que a gente perde tanto tempo? Por que a gente gasta tanto tempo ocioso fazendo aquilo que realmente só tem capacidade de nos levar para baixo? Por quê? Mas como se afastar das coisas inúteis e se consertar no que realmente importa? Eliminando coisas dispensáveis, ou até algumas boas, de modo que a ter mais tempo para as coisas melhores. Porque o que nós fazemos hoje, a sensação que nós temos quando assistimos um vídeo, um programa, um esporte, né, algo que nos agrada, gastamos um tempo conosco, isso hoje são coisas boas. Mas como que nós vamos nos afastar dessas coisas que parecem boas para buscar coisas que ainda são melhores, né? Ele coloca aqui, de modo que a ter mais tempo para as coisas melhores, e continue olhando firme para Jesus, o alvo e o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Ele lhe ajudará a concentrar no que realmente importa. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. Hoje nós podemos ter coisas boas, coisas legais, mas o grande prêmio para as nossas vidas
a fim de ganhar o grande prêmio chamado celestial que Deus nos deu em Cristo Jesus. Esse é o nosso foco. Esse tem que ser o desejo de manhã quando a gente acorda. O que eu vou fazer hoje para me aproximar mais do reino, me afastar mais do mundo e cumprir mais os mandamentos? Esse é o nosso ponto. Isso seja no trabalho, isso seja no momento de lazer, isso seja no seu momento espiritual, porque na verdade existem orações que nem mesmo uma pessoa espiritual humana aceitaria, se tivesse te ouvindo. Existe. E a gente muitas vezes tenta entregar isso para Deus. A gente chega na frente do Senhor e fala para Ele palavras que muitas vezes não faz nenhum sentido. Para quê? Somente para dizer que antes de sair de casa eu oro? Somente para dizer que de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é buscar o Senhor? O que ele está dizendo aqui é realmente que a gente deve buscar o Senhor em primeiro lugar. Mas buscar a Deus. Aquilo que Ele realmente recebe. A oferta que realmente lhe agrada. Por quê? Porque qual é o sentido da nossa vida? A partir do momento que a gente conheceu a Cristo e que a gente reconheceu o nosso trajeto, é viver isso. Só que é viver isso todos os dias. É viver isso a cada momento. Não é viver isso quando eu estou no culto. Não é amanhã eu vou fazer um jejum. Então hoje eu vou ver menos coisa. Tá, mas as coisas que você tem visto têm te afastado do Senhor? Então não veja mais. Não veja mais, preencha sua vida daquilo que é importante, daquilo que verdadeiramente importa, daquilo que realmente constrói. Gente, ninguém, financeiramente falando, investe em empresa que está falindo. Investe em empresa que tem prospecção para crescimento. A prospecção nossa de crescimento é investir no reino. É a única coisa que pode realmente nos dar um benefício. No restante aqui, essa vida é passageira. É o que nós falamos. Hoje nós estávamos conversando. Para essa vida, nós precisamos morrer. Porque se não morrermos para essa vida, não teremos uma vida futura. Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, pela Tua mensagem, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e falado a nós, ó Pai. Nos dá realmente direção, ó Deus, para estar, ó Senhor, concentrando o nosso tempo naquilo que realmente importa, Pai. Naquilo que realmente pode acrescentar no Teu reino, Senhor. Naquilo que verdadeiramente pode, Senhor, aumentar as nossas chances de entrar no Teu reino, ó Deus. Não queremos, ó Deus, viver esta vida para nós, ó Pai, mas queremos viver ela para o Senhor, ó Pai. Por isso, ó Deus, que cada dia mais possamos nos entregar, ó Pai, e realmente renunciar, ó Deus, a esta vida para podermos herdar a nossa vida futura, Pai. Nós te agradecemos por tudo aquilo que tem nos mostrado, Pai, em nome de Jesus. Amém.